E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento. Após Geraldo sobreviver à queda no elevador, ele fingirá a própria morte e tramará uma vingança contra os Alencar. O ex-motorista irá se aliar com Beatriz e ajudará a moça a provar a inocência de Clarice e ferrar com Juliano e Maristela. Beto, desconfiado das intenções do ex-capanga dos Alencar, ele pergunta: Geraldo, e como você pretende se vingar do Juliano e da Maristela? Geraldo o encara e explica: você não se preocupe, rapaz, que eu tenho um plano. Eu tenho uma carta na manga para usar contra aqueles dois. Um segredo que eu descobri depois que eu fingi a minha própria morte. Beatriz fica curiosa e pergunta do que se trata. E Geraldo, ao se aproximar dos dois, ele conta o maior segredo dos vilões. Beto e Beatriz ficarão horrorizados ao escutarem o segredo de Juliano e Maristela. Isso tudo terá início quando Maristela, ao se aproximar do filho, ela comemorar dizendo: agora que o Geraldo não está mais vivo, eu finalmente posso ter paz. Sem aquele infeliz, a Clarice nunca vai provar a inocência dela. Juliano encara sua mãe e comenta: bem, isso é verdade, mas eu acho que o delegado pode achar muito suspeito o acidente do Geraldo. Maristela olha para o filho e avisa: não tem nada de suspeito. É como eu falei para o delegado. O Geraldo foi me pedir dinheiro. Eu neguei e quando ele saiu, não viu a placa de manutenção no elevador e caiu. Foi uma fatalidade. Enquanto isso, Beatriz irá visitar a sua mãe e contará do acidente de Geraldo. Clarice ficará em choque e dirá: mas isso não podia ter acontecido, Beatriz. Sem o Geraldo, eu nunca vou conseguir provar a minha inocência. Ele era a única testemunha, minha filha. Beatriz encara sua mãe e fala: eu sei, e eu tenho certeza de que o Juliano e a Maristela sabiam muito bem disso. Mas a senhora não se preocupe, que vamos encontrar um modo de te tirar daqui. Isso eu te prometo. Clarice agradece e Beatriz sai logo em seguida. E depois de uma semana, um homem misterioso irá até um local no meio do mato e começará a cavar um buraco. E após minutos cavando, o homem irá tirar de dentro do buraco um saco preto. Momentos depois, Coralina receberá um homem na mansão dos Alencar, que entregará para a empregada uma maleta. A empregada, curiosa, pergunta: mas eu posso saber o que tem dentro dessa maleta? O homem não responde e avisa apenas que é uma entrega para Dona Maristela e o doutor Juliano. Após falar aquilo, o homem sai, deixando Coralina ainda mais curiosa. A empregada, ao olhar para a maleta, ela fala consigo mesma: mas o que será que tem aqui dentro? Eu acho que não vai ter nenhum problema se eu der apenas uma olhadinha. No entanto, antes que a empregada abrisse a maleta, Maristela chega e pergunta: o que é que você está fazendo com essa maleta nas mãos, Coralina? A empregada tomará o maior susto e responde: Eu não estava fazendo nada demais, Dona Maristela. Eu só ia deixar lá em cima da mesa para a senhora ver. Maristela, ao escutar aquilo, estranha e pergunta: e essa maleta é para mim? Mas quem foi que veio entregar essa maleta? Coralina, sem pensar duas vezes, avisa: bom, isso eu não sei. O entregador não me disse o nome dele e nem mesmo quem foi a pessoa que mandou entregar essa maleta. Maristela acha tudo aquilo muito estranho e comenta: eu não estou esperando nenhuma encomenda. Quem será que me mandou essa maleta? O que será que tem dentro dela?
Coralina se aproxima de Maristela e diz: se a senhora quiser, eu posso abrir. Assim, a gente pode descobrir o que tem dentro dessa maleta. Eu vou admitir que estou muito curiosa para saber o que tem ali dentro. Maristela, ao perceber o atrevimento da empregada, ela retruca: mas é claro que eu não vou abrir essa maleta na tua frente. E saia daqui agora mesmo, criatura. Coralina, ao escutar aquilo, deixará a maleta em cima de uma mesa e sai. Já Maristela, ao ver a empregada se afastando, ela fala consigo mesma: era só o que me faltava. Essa Coralina tá ficando cada dia mais atrevida. E após falar aquilo, Maristela se aproxima ainda mais da maleta e se pergunta: agora o que eu quero saber é o que tem aqui dentro. E quem será que me mandou essa maleta? Antes que Maristela pudesse abrir, Juliano chegará na sala e pergunta: o que é que está acontecendo aqui, mamãe? Eu escutei os gritos lá de fora da senhora, expulsando a Coralina. Maristela se aproxima do filho e explicará tudo o que estava acontecendo. Juliano acha tudo muito estranho e comenta: mas como assim te mandaram uma maleta? Onde ela tá? Maristela então apontará para a maleta e dirá: a Coralina deixou ela ali em cima. Eu ainda não tive tempo de abrir, mas eu vou fazer isso agora mesmo. Juliano, no entanto, ao ver a maleta, arregalará os olhos e dirá: mas não pode ser. Isso não é possível. Eu conheço essa maleta, mamãe. Maristela, ao escutar aquilo, encara o filho e pergunta: do que você está falando, Juliano? De quem é essa maleta? Me diga logo de uma vez. Juliano se aproxima de sua mãe e pergunta: a senhora não se lembra, mamãe? Essa é a maleta que a senhora deu para o Geraldo com o dinheiro. Maristela, ao olhar melhor para a maleta, ela se lembra e fala: agora que você comentou, realmente, ela se parece muito com a maleta que eu dei para o Geraldo. Juliano então pedirá que a sua mãe abra aquela maleta. E Maristela, ao se aproximar, ela abre a maleta e toma o maior susto ao perceber que ela estava cheia de dinheiro. Juliano, confuso, pergunta: mas quem será que mandou essa maleta até aqui? E para que uma pessoa faria algo desse tipo? Maristela encara o filho e responde: para mim está muito claro que alguém sabe o que fizemos com Geraldo e mandou isso como um aviso. Essa maleta tá exatamente do mesmo jeito que eu dei pro traste do Geraldo. Juliano se aproxima ainda mais de sua mãe e pergunta: mas do que a senhora tá falando? Que aviso é esse? A senhora, por acaso, conhece alguém que tivesse interesse em vingar o Geraldo? Maristela encara Juliano e diz: para alguém ter mandado essa maleta, Juliano, com todo esse dinheiro dentro, só pode significar que ele não se importa com o conteúdo dessa maleta. E a única coisa que pode motivar uma pessoa a recusar tanto dinheiro é uma vingança. Juliano ficará assustado e pergunta: mas quem faria uma coisa dessas? A senhora, por acaso, tá me escondendo alguma coisa, mamãe? Maristela olha para Juliano e diz: eu não estou escondendo nada. E assim como você, eu não faço ideia do que esteja acontecendo. Mas eu não vou ficar aqui parada, de braços cruzados. Ah, não vou. Juliano, curioso, pergunta à sua mãe o que ela tinha intenção de fazer. E Maristela prontamente responde: eu vou ligar para um velho conhecido que sabe muito bem quem é a família do Geraldo. Quem sabe ele conhece a pessoa que pode estar querendo vingar aquele traste. Após falar aquilo, Maristela pegará o telefone e fará uma ligação. A megera, após conversar por alguns minutos,
Ela desliga a ligação, completamente em choque. E Juliano, ao notar que sua mãe estava assustada, ele se aproxima e pergunta: Mas, afinal de contas, mamãe, o que foi que a senhora descobriu para ficar nesse estado? Esse homem, por acaso, disse quem está querendo vingar a morte do Geraldo? Maristela encara o filho e responde: Não, ele disse que não faz ideia de quem possa ter mandado essa maleta. Ao que parece, o Geraldo e a família dele nunca tiveram amigos. Juliano, ao escutar aquilo, pergunta: Mas então o que foi que deixou a senhora tão nervosa e assustada? Maristela olha para o filho e diz: Bem, você sabe muito bem que o pai do Geraldo também trabalhou para nossa família na época do teu pai. Juliano confirma e Maristela continua falando: Acontece, Juliano, que a morte do pai do Geraldo não foi acidental. Fui eu que mandei dar cabo dele. Ele já sabia de muita coisa e eu não podia arriscar que ele abrisse o bico. Juliano fica surpreso com tudo aquilo e comenta: Mas o que isso tem a ver com a nossa história? Isso já aconteceu há muitos anos. Maristela, ao escutar aquilo, explica: O problema, Juliano, é que esse velho conhecido com quem eu acabei de falar me disse que o túmulo do pai do Geraldo foi aberto. Juliano, sem entender nada, questiona: Mas qual o problema disso, mamãe? Me diga logo de uma vez. O que está acontecendo? Maristela encara o filho e responde: Acontece que junto do corpo do pai do Geraldo eu mandei que enterrasse todas as provas que ele tinha contra mim. Juliano arregala os olhos e fala: E a senhora está me dizendo que justo agora esse túmulo foi aberto, logo depois do acidente do Geraldo? Será que essa maleta também tem relação com tudo isso? Maristela, sem pensar duas vezes, confirma e diz: Mas é claro que sim, Juliano. A pessoa que me mandou essa maleta, com certeza, é a mesma que abriu a sepultura do pai do Geraldo. Juliano ficará ainda mais assustado e pergunta: Mas quem faria uma coisa dessas? Quem é esse cretino? Maristela, encarando o filho, responde: Isso eu não sei, mas seja lá quem for, agora ele tem nas mãos o meu maior segredo. E se essa pessoa revelar o que estava junto do corpo do pai do Geraldo, eu tô completamente acabada, meu filho. Juliano fica curioso e questiona: Mas afinal de contas, o que é que tinha junto do pai do Geraldo para deixar a senhora dessa forma, tão assustada? Maristela se aproxima do filho e avisa: Tinha vários documentos comprometedores contra a perfumaria carioca. Mas o que mais me preocupa não é nada disso. Acontece que naquela sepultura também estava escondido o meu pior pecado, algo que eu fiz no passado e que eu me arrependo até hoje. Juliano fica ainda mais curioso e Maristela pede ao filho para levá-la até um local. Juliano então pergunta à sua mãe o endereço do local para onde ela quer que ele a leve. Maristela então responde: Você não se preocupe, Juliano, que eu lhe digo no caminho. E após falar aquilo, os dois saem. Enquanto isso, o delegado receberá uma carta na delegacia e, ao ver o conteúdo que tinha dentro, ele arregalará os olhos. O delegado resmunga consigo mesmo: Mas quem será que me mandou uma coisa dessas? Já na pensão de Dona Yolanda, Beatriz conversará com Beto e Glorinha e comenta: Já tem mais de uma semana que a minha mãe está presa. A doutora Amália disse que será muito difícil provar a inocência dela. Beto tentará acalmar a sua amada. E Glorinha também diz: Calma, Beatriz.
Vamos ter fé. Eu tenho certeza que a justiça será feita, minha amiga. Beatriz encara os dois e diz: eu devo admitir que eu já estou completamente sem esperanças. Aquela família é muito influente e poderosa, e será difícil que a gente consiga fazer alguma coisa contra eles. Naquele momento, um homem entrará na pensão, e Beto, ao ver de quem se trata, ele arregalará os olhos. E Beatriz e Glorinha, ao ver a reação do rapaz, elas também irão olhar para trás e vão se assustar ao ver Geraldo ainda vivo. O ex-motorista se aproximará dos três e dirá: eu preciso falar com você, Beatriz, e eu garanto que é um assunto do seu interesse. Beatriz, ainda em choque, questiona: mas como isso é possível? Como você ainda está viva? Eu soube do teu acidente, Geraldo. Geraldo a encara e explica: acontece que eu consegui sobreviver, mesmo ficando muito ferido. Eu escapei daquela queda e, como vocês podem ver, eu ainda estou vivo. Beto, curioso, olha para o ex-motorista e pergunta: e por que você fez todo mundo pensar que você não tinha sobrevivido? Quem foi que te ajudou nisso tudo, Geraldo? Geraldo se aproxima ainda mais e revela: bem, eu tive a ajuda de um velho amigo que trabalha no IML. Ele me ajudou a forjar a minha morte e armou, inclusive, para que enterrassem outro corpo no meu lugar. Beatriz, ao escutar aquilo, comenta: e eu aposto que foi o teu mesmo amigo que te ajudou da última vez, não é, Geraldo? Geraldo confirma e Glorinha, curiosa, pergunta: mas, afinal de contas, para que todo esse teatro? Geraldo explica: eu tive que me esconder do Juliano e da Maristela. Se aqueles dois soubessem que eu ainda estava vivo, com certeza eles teriam mandado alguém se livrar de mim. É por isso que eu me escondi, até conseguir me recuperar completamente. Beatriz o encara e questiona: e eu posso saber o porquê você está aqui, Geraldo? Eu tenho certeza que se você veio até aqui é porque você está planejando alguma coisa, não é mesmo? Geraldo não nega e diz: bem, eu não vou mentir. Eu realmente tenho as minhas intenções para vir até aqui, mas vocês não precisam se preocupar. Na verdade, eu vim em paz. Eu vim entregar uma coisa para vocês que ajudará a provar a inocência da Clarice. Beto olha para o ex-motorista e pergunta do que se trata. E Geraldo responde: se trata de 3 cartas que vai provar que a Clarice é inocente. Beatriz, sem entender nada, pergunta: mas do que você está falando? Que cartas são essas, Geraldo? Geraldo então explica: eu prefiro que vocês leiam após eu sair, mas não se preocupem, que eu não tenho nenhum interesse em mentir. Beto então se aproximará e pegará a carta, e Beatriz, ao olhar para o ex-motorista, pergunta: eu posso saber o que você pretende fazer agora, Geraldo? Para onde você vai? Geraldo logo avisa: ainda tem muita coisa que eu preciso resolver, e depois que eu desaparecer, eu garanto que vocês nunca mais escutarão falar de mim. Após falar aquilo, Geraldo vai embora, deixando a todos curiosos. Já Glorinha, ao olhar para Beto, ela pede: anda, Beto, abre logo essas cartas. Vamos ver do que se trata. Beatriz também pedirá a mesma coisa. E Beto, ao abrir e ver o que tinha dentro, ele ficará assustado e dirá: eu não posso acreditar. Então o Geraldo tinha tudo isso desde o começo? Beatriz, aflita, perguntará a Beto o que tinha escrito naquelas cartas. E Beto responde: com isso aqui, Beatriz, a tua mãe será inocentada. Beatriz
ao escutar aquilo, ficará extremamente feliz. E enquanto isso, Juliano e Maristela chegarão no hospital e a megera pedirá à recepcionista para falar com o médico responsável por fazer autópsias. A recepcionista pedirá aos dois para esperarem 1 minuto e sai. Não muito tempo depois, o médico se aproximará de Maristela e a megera o encara e pergunta: Olá, doutor. Por acaso foi o senhor quem examinou o corpo do Geraldo, não foi mesmo? Então, eu quero que o senhor me diga. Aquele infeliz estava vivo? O médico mentirá e afirma: Mas é claro que não. Eu mesmo examinei o corpo dele, como a senhora mesmo disse, e posso garantir que ele não estava vivo. Maristela fica pensativa ao escutar aquilo, e o médico deixará escapar que uma outra pessoa também tinha ido atrás de informações sobre o Geraldo. Juliano pergunta o nome dessa pessoa e o médico responde: Bem, eu não me lembro o nome dele, mas se eu não me engano, ele disse que morava aqui perto. Maristela exigirá saber o endereço e o médico, sem pensar 2 vezes, conta exatamente onde fica a casa da pessoa que foi atrás de informações sobre o Geraldo. Juliano e Maristela, ao escutarem aquilo, eles saem sem perder tempo. Não muito tempo depois, os vilões chegarão em frente à casa e Maristela chamará o filho para entrar. E quando os dois entram na casa, eles dão de cara com Geraldo. Juliano e Maristela ficam em choque e Geraldo os encara e pergunta: O que foi? Vocês parecem surpresos? Maristela, ao escutar aquilo, questiona: Mas como? Isso é impossível! Você não tinha como ter sobrevivido. O médico me garantiu que você estava morto, Geraldo. Geraldo olha para a megera e responde: Bom, pelo visto ele mentiu. E não foi a primeira vez. Ou vocês por acaso se esqueceram que já é a 2ª vez que eu uso esse truque? Juliano, com sangue nos olhos, comenta: Então, o infeliz daquele médico mentiu. E ele ainda nos atraiu para cá, mamãe. Eu imagino que tenha sido você quem pediu isso para ele, não foi? Geraldo confirma e mostra para os dois a sua arma e diz: Vocês não vão sair daqui. Isso eu garanto. Pelo menos não com vida. Maristela, assustada, tentará negociar com o ex-motorista e fala: Espere, Ronaldo. Você nunca foi burro? Então não seja agora. Eu sei que foi você que nos mandou aquele dinheiro. E eu imagino que agora você está sem nenhum centavo. Mas eu posso mudar isso. Se você me deixar sair daqui, eu prometo que te dou o dobro do que nós tínhamos combinado. Geraldo recusará a proposta e diz: Acontece, madame, que eu já tenho um novo contratante e ele me pagou muito bem para que eu me livrasse de você. Maristela, ao escutar aquilo, fica confusa e Geraldo, ao ver a reação da megera, ele explica: Eu aposto que você não está entendendo nada, mas é bom que vocês saibam que tudo isso foi orquestrado pelo meu novo patrão. Foi ele quem me salvou e pagou ao médico para mentir sobre mim e para atrair vocês dois até aqui. Juliano e Maristela ficarão surpresos com tudo aquilo e Geraldo continuará falando: É bom que vocês saibam que ele me pagou 10 vezes mais o valor que tínhamos combinado, Maristela. A megera, ao escutar aquilo, gritará e exigirá saber quem estava por trás daquilo tudo. E naquele momento, Basílio entrará na casa e revela que era ele
a pessoa que contratou o Geraldo. Juliano, ao ver Basílio entrando, ele pergunta: Você? Então é você quem está por trás de tudo isso? Mas como você pretende pagar uma fortuna dessas para o Geraldo? Você não tem um centavo que seja. Basílio o encara e responde: É aí que você se engana, Juliano. Na verdade, eu tenho metade de tudo que é da Maristela. E quando ela não estiver mais viva, eu terei tudo que é dela. Maristela, com sangue nos olhos, grita: Esse teu plano não irá funcionar, Basílio. O delegado vai descobrir que foi você e o Geraldo os responsáveis. E você não verá um centavo que seja meu. Basílio então explica: Não se preocupe, meu docinho de coco, que eu já pensei em tudo. Eu pedi que o Geraldo mandasse uma carta para o delegado, avisando que estava vivo e dizendo o que ele tinha intenção de fazer com vocês. E é claro, ele falou que fará isso tudo por vingança. E o meu nome jamais será mencionado. Juliano e Maristela ficarão furiosos. E Basílio continuará falando: mas não se preocupem. Eu também pedi que o Geraldo desse todas as provas para Beatriz, para que ela possa provar a inocência da Clarice. Então, vocês podem descansar em paz, que a Clarice será livre e inocentada. Após falar aquilo, Basílio manda Geraldo terminar o trabalho e sai logo em seguida. Já Maristela e Juliano gritarão desesperados, pedindo ajuda. E Basílio, dentro do seu carro, escutará 2 disparos. E sem perder tempo, o rapaz acelera firme e sai confiante que será o novo dono da perfumaria carioca. Já Beatriz, ao conversar com o delegado, entregará as 3 cartas, onde a primeira se trata de uma carta que Maristela mandou para o Geraldo, dando ordens para que ele apagasse qualquer vestígio do passado da Clarice em Petrópolis. A segunda carta foi a carta que Geraldo encontrou no corpo de Valéria, e se tratava de uma ameaça que o Juliano tinha mandado para ela. Já a terceira era uma confissão do próprio Geraldo, afirmando que mentiu em seu depoimento. Clarice será inocentada e voltará para a pensão, onde irá morar com Beatriz e Bia. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o seu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.